Estamos começando o 6º episódio do podcast Juntas Florescemos, dessa comunidade de mulheres que buscam florescer de dentro para fora. E eu tô aqui com 2 mulheres maravilhosas que fazem parte da nossa comunidade, mas elas estão fisicamente um pouco longe, mas sempre muito presentes, que é a Alessandra Ferrarese, vulgo a minha irmã, e a Thalita Liano, que é sócia da minha irmã. As duas estão aqui. Estamos hoje fisicamente juntas, né? Fazia 1 ano que eu não via a Thalita, e ela é desde maio, né, que a gente não se via pessoalmente, mas a gente está sempre se falando. Isso porque a gente trabalha juntas, né? Nós temos um projeto juntas dentro da Alfeed, que é a empresa na qual elas são sócias. E aí eu convidei essas 2 mulheres para estar aqui com a gente hoje, para trazer um pouquinho da vivência delas como empreendedoras, como mulheres, compartilhar, né, a história dessas 2 empreendedoras e sócias que estão, faz quantos anos a Alfeed? 8? 8 anos. 8 anos e meio já deve estar, né? Completando 9 em fevereiro. Então a gente já está, né, perto do 9. Então são 9 anos, né, dessa trajetória empreendedora. E vamos lá, vou fazer algumas introduções e aí a gente vai conversando, tá? A Alfeed está há 9 anos no mercado, nasceu em Poços de Caldas, aonde a minha irmã morava, onde a Thalita mora, e há 4 anos já, né? 4 anos. A Lê mudou para São Luís do Maranhão, está lá hoje, é por isso que a gente não se encontra tanto fisicamente, porque a gente está bem longe fisicamente, só que está cada uma em um estado. E a Alfeed não está só nessas 2 cidades e não está só nesses 2 estados. Em quantas cidades ou estados vocês estão hoje? 5. 5 estados brasileiros. Que são Minas, São Paulo, Goiás, Tocantins e Maranhão. Que maravilha, gente! Essas mulheres são fantásticas. E eu tô dando esse destaque todo, né? Para falar até que a gente não chega em 5 estados em 9 horas, nem 9 dias, nem 9 meses. Não estou tirando aqui também quem às vezes possa consegui-lo. Mas a gente sabe que a trajetória de um florescimento vem com o tempo, né? E 9 anos de trajetória, aí florescendo em 5 estados. E com quantas consultoras? 12? Totalizando 13. 13 consultoras. Então, é bastante gente para gerenciar. Não começou assim. Não. Foi degrauzinho por degrauzinho. E hoje eu faço um trabalho com a Alfeed. A gente está indo para o 4º ano. É um trabalho que chama GCOP, Gestão de Cultura Organizacional Positiva. E eu tenho como responsabilidade apoiar, né, as consultoras, os consultores, apoiar esse time a conseguir ter saúde, né, apesar de todos os desafios enfrentados, né, da vida que vocês têm, do trabalho que vocês têm, que é super desafiador. Então, eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho, primeiro, né, quem é a Alfeed? Apresenta um pouquinho a Alfeed e aí a gente vai conversando. Já fiz uma introdução para poder passar a bola para vocês. Maravilha. Primeiro, obrigada, Dri, pela oportunidade. Obrigada, Dri. Eu que agradeço, meus amores. De estarmos juntas aqui, podendo expor um pouco da nossa trajetória, né? A Alfeed, como você mesmo disse, há 9 anos atrás ela foi fundada. Neste ano era somente eu, né? Com o início da filosofia, da ideia Alfeed, né? Eu falo filosofia porque é o que a gente leva mesmo de prática ao longo dos anos, né? Não à toa a gente chegou onde a gente está hoje, porque a gente cultivou muito disso, né? Dessa nossa ideia mesmo de formato de trabalhar. Então, nesse primeiro início, eu estava sozinha na Alfeed, no sul de Minas, em Poços de Caldas, recém-mãe, e aí retornei ao mercado de trabalho com a ideia da Alfeed. A Alfeed surgiu nesse primeiro momento com o intuito de orientação. O que a gente queria era formar pessoas. E que pessoas seriam essas? Pessoas que estão executando os seus trabalhos dentro de estabelecimentos alimentícios. Parênteses, isso porque você é nutricionista, doutora, e aí você trabalha com a parte de ciência da educação. Da educação. Exato. Então, eu vim da academia, né? Eu já era docente de universidades,
mas eu fiz uma pausa para maternidade. No meu retorno, é que eu não me vi em condições de voltar para a academia, porque em Poços, na época, não existia curso de nutrição. Uhum. E eu não tinha condições de retornar para lecionar. E aí surgiu, então, a ideia de eu continuar com a educação através da prestação de serviços, né? Onde surgiu, então, a consultoria e a assessoria para estabelecimentos alimentícios. Restaurante, né? bar, supermercado, hotel, food truck. Todos os segmentos, cafeterias, docerias, né? Que estivesse envolvido com essa questão da produção e manipulação de alimentos. Então, o nosso enfoque sempre foi esse, cuidar de pessoas, desde os colaboradores até os seus líderes e gestores, proprietários, né? Para que a gente pudesse educá-los, independente do nível dessa hierarquia, né? E os anos foram se passando e a gente vai sempre buscando novos conhecimentos, e numa dessas de buscar novos conhecimentos, eu conheci a Thalita. Um novo conhecimento chamado Thalita. As duas procurando. As duas procurando qualificação mesmo, já na área da consultoria, da assessoria. E numa necessidade do mercado, eu, mãe do segundo, precisava de braços para me ajudar. E aí, nessa especialização, a gente se encontrou sem querer, aleatoriamente, sem nenhuma fonte de conexão. Tipo, a gente se encontrou. Comuns. Nada, zero. Foi e as duas na mesma vida. Foi realmente a vida. E as duas na mesma cidade, Poços, que não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, né? E aí, chamei ela para uma primeira conversa. O Enzo ainda era pequeno. Ela foi na minha casa pra gente conversar. A gente nem se conhecia. Eu falei, olha, vem em casa, porque eu não tinha nem condições de sair. Vem em casa, que eu tô pequeno. O outro não sei o quê. Um correndo, o outro no braço. Aí, Thalita foi... Mãe, mulher empreendedora. Exato. Exatamente. A Thalita sempre pronta, disposta e preparada. Essa mulher. Minhas forças. E ela, não, pode deixar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Gente, Vai essa dar é a tudo frase da vida da Essa Thalita. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E assim deu. Aí a gente começou a trabalhar juntas em Poços. A gente trabalhou juntas em Poços por quase 3 anos, quando veio a nossa transferência para São Luís. Na transferência para São Luís, eu falei, a Thalita já falava, a Alfide é minha, e eu sou a Alfide, você pode ir que vai dar tudo certo. Pode deixar que Poços de Caldas tá tudo no controle, vai que vai dar tudo certo. Eu garanto. Eu garante garanto. mesmo, que ela tem selo de garantia. Ela tem selo de garantia. Eu falava pra ele, eu não vou fazer isso sozinha, tem que ser a gente. E eu vesti a camisa da Alfide, vamos junto, vai ser a Alfide, vamos crescer ela. Exato. Eu lembro. E foi. Eu lembro bem. E aí eu fui para São Luís e a dificuldade, né, de morar lá pela segunda vez, mas agora com criança, escola, trajetória de leve busca, fazer novas amizades, sobretudo por conta das crianças. Então foi 1 ano e meio de tensão. Desafio. Porque eu, Sem controladora, né, sem suporte, queria tomar a rédea do negócio. E a Thalita sustentando. Deixa que aqui eu consigo. Thalita atendendo os clientes lá em Poços, né, Thalita? No operacional, de visitas, né, do físico estar com o cliente. E vocês duas no digital, na gestão, no online para cá, reunião para lá, né? Isso nesse primeiro ano e meio. E tudo muito novo, porque pra gente fazer reunião online também era novo. Sim. Né? Fazer gestão à distância era novo. Embora a gente já tivesse passado pela pandemia. Então a pandemia trouxe muito desse olhar de que é possível e de que funciona, né? Sobretudo se você tiver padrão, se você tiver mesmo processo e tudo mais. Então foi 1 ano e meio, assim, até a gente conseguir respirar mais tranquilamente. E aí, participando de grupos de empreendedores, de um grupo de mulheres, a Thalita participando do Clube de Empresários em Poços, que a gente já fazia parte há muito tempo. E eu comecei, depois de 1 ano e meio em São Luís,
a frequentar os grupos para conhecer e fazer relacionamento com pessoas, né? Ajeita esse olho aqui, ó. Isso. Faz assim. Se tiver um papelzinho, será que tem? Aqui tem. Borrou? Deu uma borradinha. Depois Já ele saiu? corta. Depois o Rodrigo corta isso e eu já vou pegar o gancho pro próximo, tá? Tava bem atenta nos dois. Calma aí que Calma aí que a gente Se puder assim, mas agora Mas melhorou. agora melhorou? Melhorou. Sim. Mas só para passar o papel. Isso, agora tá perfeito. É que Passou você o dedo chorou, aí, ficou a... Saiu, né? Agora saiu. Tá ótimo. Pronto. Perfeito. Beleza. Obrigada, Carla. E isso mostra o quão importante é, né? Essa ambiência de estarmos em grupos. E de pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente, né? Estar Exato. com outras empresárias que têm desafios iguais, porque às vezes a gente acha que só a gente tem, né? Exato. É só eu que não sei fazer, é só eu que tenho esse medo, E na hora que a gente vai num grupo assim, com outras mulheres que também são mães, fala, É todo mundo na mesma tá moeda. todo mundo na mesma página e o melhor, tem solução. Exato. E é engraçado que é todo mundo na mesma página, independente do tipo de trabalho, do ramo e do porte. Total. Do pequenininho ao grandão. Ao grandão. As lamentações e as dificuldades são as mesmas. Sim. E aí, nesse rol de conhecimento e aproximação de pessoas, as coisas naturalmente foram acontecendo. E aí a Thalita, ela entra como sócia mesmo. Aí a Thalita entra como sócia mesmo, justamente nessa transição desse 1 ano e meio. A gente firmou Bate mesmo. martelo. Bate o martelo da sociedade e abre e funda mesmo a sociedade, né? Abre a empresa no papel mesmo, com a sociedade. Sim. E aí a gente começou a planejar, a partir de então, como que a gente ia lidar com isso a longo prazo, né? E aí foi quando a gente literalmente começou o GCOP. Então tudo casou, né? E foi tudo de cabeça pensada mesmo. Não Planejado. Planejado, efetivamente, né? Sim. Você trouxe pra gente alguns olhares que a gente precisava ter e a gente foi amadurecendo junto com você essa construção, né? E aí de lá pra cá foi realmente... Tijolinho por tijolinho, de repente decolou. Decolou. A minha sensação é que vocês foram montando o alicerce da casa, assim, sabe? Sim. Que sem a casa vai desmoronar. Sim. Então vocês foram construindo mesmo, tijolinho por tijolinho, fazendo as estacas serem bem, como se estivesse crescendo Firmes. igual uma raiz que cresce para baixo primeiro, Para depois... Né? Para depois florescer. Tanto é que eu lembro muito que a Thalita falava assim pra mim. Eu lembro de você contando quando a gente formou a sociedade. A Thalita falava assim, a Alessandra, ela conversava comigo e ela falava assim, porque o dia que a gente estiver assim, porque o dia que a gente estiver não sei aonde, não foi isso, Thalita? Gente, ela via lá na frente, porque a gente vai ter tantos clientes, a gente vai fazer isso. E eu assim, meu Deus. Menina louca, né? Maluca, mas vai dar tudo certo. E eu olhando meu tijolinho aqui, ó. Tô colocando meu tijolinho aqui, vou devagar. Eu acho que a Lê tem essa competência, né? De ver lá na frente. E planejar, né? Pra você chegar. Pra poder chegar. Adianta só ver e você não saber o caminho pra você chegar? Não, né? E além de ver, eu acho que ela tem essa confiança que eu acho sensacional. Porque eu sou muito pé no chão, né? Vai dar certo, mas calma, deixa eu respirar que eu vou dar um jeito de dar certo, né? Não é vai dar certo, vamos de qualquer jeito. Não, vamos dar uma respirada. E ela não, ela tinha aquela confiança. E eu acho que na cabeça dela tudo planejado. Então. E eu só na expectativa. Ai, meu Deus, como será que tá isso lá na cabeça dela, né? E é isso, né? A Adri fez isso sair, a gente colocar isso em prática e no papel, né? E as coisas saindo da cabeça da Alessandra, da nossa mente. Exato. E as coisas funcionando. E vocês poderem trocar sobre isso, né? Como sócias, sim, a gente vê várias sociedades tendo não esse mesmo caminho, né? Sim. Tão frutífero quanto o de vocês. E o que vocês acreditam que dá essa cola entre vocês? Olha, primeiro eu acho que é o respeito, né? E depois que a gente passou pelo primeiro ano do GCOP, isso fortaleceu muito. Por quê? Porque eu pude compreender
por que que a Thalita age daquela forma. Exatamente. E a Thalita compreender por que que a Alessandra age Exatamente. daquela forma. O respeito já existia, porque Sim. é respeito entre as pessoas, né? Sim. Mas esse respeito extrapolou ao ponto de compreender por que que ela age daquela forma. E às vezes como eu posso reagir pela forma como ela tá se comportando, Aham. entendeu? Sim, total. Então, por exemplo, hoje a Thalita fala, a Lê, ela age dessa forma. Se ela vê que eu tô extrapolando, às vezes ela me dá uma puxadinha. O equilíbrio aqui, O uma equilíbrio, puxando a outra. e vice-versa. Uhum. Logicamente, sempre com essa questão do respeito, né? Mas no sentido de trazer mesmo para nossa realidade atual. E uma vai seguindo o andar da outra, o ritmo da outra, né? Às vezes tem semana que eu tô um pouco mais tumultuada, ela percebe, ela puxa coisas para ela, a gente já tem uma linha definida, né? Do que cada uma faz. Responsabilidades de cada uma. Isso tá claro, isso também com Uhum. certeza pega bastante. Pega bastante. Só que quando uma percebe que a outra não tá legal por um motivo, ou é Puxa. demanda de trabalho, ou tá numa semana que a vida pessoal tá demandando mais, a outra percebe e automaticamente puxa pra ela. Isso é colaboração, né? Vocês Isso é têm colaboração. responsabilidade, mas não é uma coisa engessada. Não. Exato. De tipo assim, não, a minha responsabilidade é só pegar nesse copo. Jamais. não. Se você não tá conseguindo pegar no seu, Sinto muito. Não. sinto muito, É. né? Exatamente. E eu acredito que você trouxe uma questão muito importante também sobre o entender quem a outra é. Sim. Porque eu vejo isso não só nas relações de sociedade, mas também nas diversas relações que existem, né? Sim. No campo do trabalho, no campo pessoal. Às vezes a gente espera que o outro seja outra coisa. Sim. E às vezes a gente espera isso da gente mesmo, né? E acaba entrando em conflito com a nossa própria realidade pessoal. E aí isso gera um conflito externo. E às vezes a gente entra em conflito com a outra pessoa, Sim. querendo que a outra pessoa seja outra coisa. Exato. E olha só, né? Você falou no primeiro ano do GCOP. Então, existe um tempo para que as coisas Existe. amadureçam. Né? Às vezes a gente espera ter esse olhar que a gente está falando aqui muito Não. rápido. E, às vezes E não é assim, olha, a gente tá indo para 4 anos de GCOP. Sim. E a cada encontro, A a gente gente aprende um pouco mais. Então, assim, é a somatória do De conhecimento a longo prazo. Isso é com tudo na nossa vida, né? Não seria diferente nesse conhecimento que a gente está adquirindo com o GCOP, né? Sim. E eu falo do primeiro ano porque a gente despertou para um conhecimento que a gente não tinha da questão das forças e que, de fato, a gente passou um ano para conhecer as 24 forças. A gente passou... isso é legal falar que a gente fez no GCOP, né? Que foi o nosso primeiro ano, foi proposital nesse sentido, né? O planejamento que a gente fez foi a gente focar em cada encontro, em cada força. Em cada força. Então, a gente fazia quinzenalmente, são 24 forças, foram 24 semanas, só que, como a gente fazia quinzenalmente, deu 12 meses. Deu 12 meses. Não sei se quem tá escutando entendeu, mas é isso. 24 forças, a gente fez a cada 15 dias. O tema era força tal. A gente vai entender essa força. Exato, a gente destrinchava tudo. Vocês já tinham feito o teste, cada uma de vocês, Eu ia falar isso, né? A gente já conhecia quais eram as nossas... individuais, assim, as mais altas. As mais altas. Como cada um usava. Isso. E aí a gente olhou para um entendimento de que as 24 forças importam. E existem. E existem dentro de nós. Eu acho maravilhoso isso. Igual a Thaís, não? Nossa, é muito bom isso, gente. Eu fico muito orgulhosa. E de ter esse entendimento de como cada uma vai acionar aquela força. Sim. Em determinados contextos e o quanto cada uma num contexto organizacional importa, né? Exato, E a exatamente, gente Dri. poder ter esse mergulho. Exato. E assim, para mim, para Thalita, foi uma mudança de chave mesmo, porque eu tinha dificuldade de compreender. Pô, eu tô aqui no meu ritmo, eu acelerada, com 220, eu sou dessas. E a Thalita, vai dar certo. No tempo dela. Aí eu, por que a Thalita não vem no meu ritmo? Não sei o que, e aí hoje eu já entendo. E por mais que às vezes eu esteja assim, Thalita, não sei o que, eu sei que ela tá captando. E ela tá digerindo pra depois ela expressar da forma dela. Mas não significa que ela não tá comprando a minha ideia, muito pelo contrário. A Thalita sempre comprou todas as minhas ideias. Ainda bem que eu nunca tive Até fundo do demais. poço.
Não, mas é muito engraçado. Ainda bem que deu certo, ainda bem que deu certo, Thalita! É engraçado porque essa segurança que a Ali passa, eu não sou uma pessoa que confia fácil, assim, se joga. Eu sou muito pé no chão. E eu sempre admirei muito, eu sempre falei muito isso, né? E ela falava, tem fundamento, vamos lá. Então. Tem Mas fundamento. vamos com calma. Que ela está Mas vamos falando, com calma, tem mas fundamento. vamos lá. E eu comprava aí. E a gente... Ainda compra. Sempre, né? Ai, por favor. Não, aqui. Não É tenho planos recíproco. de largar. É recíproco, Vocês minha trouxeram- amiga. Que lindas. Vocês Por isso que dá trouxeram certo, coisas né? muito importantes, né? O respeito, a questão do tempo, cada uma ter o seu, né? De você Sim. respeitar o tempo dela, ela respeitar o seu. Você falou da admiração, né? Quanto é admiração importante nos nossos relacionamentos Sim. e numa sociedade também, É importante. né? A gente não admirar um sócio nosso, É, gente. gente, Isso faz tá muita diferença. fadado Tá fadado ao ao fracasso. fracasso. Com certeza. Pô, Em qualquer relacionamento, né? Eu Se você acho. não admira É a verdade. pessoa, É. você não acredita, não confia. É. Isso vai especialmente para realmente todos os relacionamentos, Sim. né? Amizade, relacionamento entre casais, né? Enfim. E tem que ter mesmo. E eu escuto muita gente falar assim, nossa, mas como que é a tua relação com a Thalita? Né? De repente ela virou sua sócia, como que é a amizade? Eu falei, gente, é a mesma coisa. E mais fortalecida ainda, né? Eu acho que Porque a gente compartilha e divide de muitas coisas. E a gente está construindo o nosso futuro juntas, sim, né? sim. Eu vou contar E uma a coisa distância. aqui. Vou contar uma coisa aqui Ai, que é meu engraçada. Bastidores. Conta, Bastidores. gosto. A gente resolveu fazer um seguro de vida, né? Aí, quando você faz o seguro de vida, você coloca os beneficiários do teu Sim. seguro de vida, né? Aí, quem seria a primeira pessoa que você colocaria, né? Ah, meu marido, meus filhos. Aí eu e a Thalita em reunião. A Thalita, Alessandra! Se uma acontecer, dá um B.O. do Não seguro. é? É ela que vai resolver. Ela que vai resolver. Se eu faltar, vocês resolvam com a bonita. Aí outro dia o Gustavo, mas Alessandra, tu colocou Thalita como beneficiária? Uma das. Dá licença, por favor. Dá licença, por favor. Aí ele deu risada. Falei, por que isso? Porque a gente realmente tá construindo a Alfeed pensando no futuro. Sim, sim. E é o futuro de todos os envolvidos. Então sim. isso implica na minha família, isso implica na família dela, né? Lógico. E é isso. E aí E a você- gente confia na nossa base firme, né? É. Tá ali. eu acho É que esse é o alicerce que vocês construíram muito bem entre vocês, né? No Sim. relacionamento de vocês, da confiança que vocês têm uma na outra. Sim. E isso, eu acredito também que é algo que reflete não só nessas tomadas de decisões, como vocês trouxeram agora do seguro, mas também reflete em quem está com vocês trabalhando, nas consultoras e consultores, Com certeza. nos clientes, né? Que eu acho que é uma das, se não a mais, mas um dos valores mais fortes da Alfeed nessa questão pessoas, né? Pessoas. Quanto a gente cuida disso. Exato. E desse relacionamento, né? Não só com os consultores, como você disse, mas também com o nosso cliente. Porque a gente passa a fazer parte da vida do outro, querendo ou não. Né? Você não entra numa caixinha para trabalhar e fala assim, agora eu sou só trabalho. Não, existem interferências externas e é a sua vida pessoal que tá ali, é a sua essência, é quem você é ou deixa de ser. E isso no relacionamento do trabalho faz parte. E você vai conviver com isso. Então, tanto os nossos consultores quanto os nossos clientes, uma das coisas que a gente mais preza e cuida é desse relacionamento. Tanto é que já passaram alguns clientes por nós e que a gente no meio do caminho viu que não estava fazendo sentido porque o que eles acreditavam não era aquilo que a gente acreditava. Então ele podia até estar executando o que a gente estava orientando, a gente presta assessoria, né? A gente estava lá conduzindo o estabelecimento dele, ele até podia estar fazendo, porque ele estava sendo orientado e ele precisava daquilo por algum objetivo dele. Mas no meio do caminho a gente percebeu que não estava fazendo sentido para ele. E aí, no final, não dá bom. No final, Nem para vocês, nem para o cliente. nem para o cliente. E aí você se desgasta, a Cliente relação também. ela não é uma relação amigável. E aí a probabilidade disso lá na frente, por um motivo muito pequenininho, vir arruinar e te desgastar emocionalmente, Sim. mentalmente,
a probabilidade é muito grande. Então, quando a gente entendeu isso, a gente começou a entender que não é todo estabelecimento que vai ser Cliente cliente ao Alfide. feed. Isso é base, acho que Isso é todo mundo que base. passa pela Alfide já escutou Sabe isso. Já escutou isso? E ao mesmo tempo, aquele cliente que entra na Alfide e que compra ou já tem essa cultura, né? A gente investe em pessoas, a gente investe em saúde, a gente entende o quanto ter um processo associado a esse olhar, né, de saúde, é esse cliente que vocês também têm mais resultado, certo? Com toda certeza. O estabelecimento que tem esse olhar de cuidar das suas pessoas consegue ter um resultado, que é o resultado que a Alfide vem a propor para o estabelecimento, com total clareza e segurança. Vem, né? Vem e executa, O compra a cliente ideia, executa. o cliente Sim. executa, os colaboradores executam. Então, quando existe esse cuidado com as pessoas, o resultado que a Alfide proporciona, ela é triplicada. E assim, para as pessoas entenderem até o que vocês fazem, quando a gente fala do cliente executar, né, vocês entram para ajudar a esse estabelecimento alimentício a padronizar e organizar tudo que ele faz com o alimento. Todo o processo Seja interno. manipular, fazer algum lanche, por exemplo, seja produzir algo do zero, vou fazer a massa da minha pizza. Então, tudo isso vocês fazem, Exato. Com certo? segurança, né? Garantindo a segurança. A qualidade, para que não tenha Contaminação. Então, para um cliente final, vamos dizer assim, vocês estarem num estabelecimento é sinal de que aquele alimento está sendo Produzido com segurança. com segurança. Então, o que significa? Se não estivesse sendo produzido com segurança, o que isso acaba acontecendo na ponta lá para o cliente? Ó, risco Risco à de saúde. contaminação, risco à saúde, risco de uma intoxicação alimentar, né? Então, tudo isso a gente está lá para prevenir que essa ponta tenha Sofra malefícios e sofra as consequências de uma manipulação inadequada. O mais leve seria uma intoxicação e o pior até a morte, Com né? certeza. E a gente já viu, não vou citar marcas aqui, mas a gente já viu vários Vários Se casos vocês na quiserem citar a marca também mídia. pode citar, tá? É que eu não sei se não vou lembrar se já citar a marca, mas Acho que não vem ao caso, mas a mídia tá aí. Cada dia que passa, se a gente buscar pelo Instagram, pela rede social, a gente se depara com inúmeros Muitas casos notícias. que acontecem, deu né? ruim. Que deu ruim. E aí Isso- se dá ruim na isso é no mundo. indústria. A indústria às vezes faz Sim. alguma coisa, precisa tirar lotes, né? Com certeza. E aí o trabalho de vocês é prevenir isso Com certeza. e promover a qualidade, né? Então, é prevenir que tenha todas essas contaminações e Sim. riscos. Sim. E, lembrei de um documentário, uma série que tem do Jacan, do Do Jacan. Masterchef. Sim. Como que chama, gente? Pesadelo na Pesadelo na Cozinha. cozinha. Ele basicamente é vocês. Ele assim. basicamente é a gente. É a nossa função. Ou vocês Só que é basicamente são mais eles. delicado. Só que vocês são mais gentis, pode ser, que dependendo do caso, vai também falar o que tiver que falar, não é não? Uai, Oh. tá estampado o que tem que ser dito. Não adianta Exato. mascarar, né? Não. Porque lá na frente, quem tem a Especialmente, consequência é o É o cliente. cliente. É. E aí vocês precisam desse entendimento por parte do cliente, do time do cliente, né, para ele executar o que vocês falam. Então, Exato, porque a gente tá ali, a gente fala isso para os nossos clientes, a gente tá ali como o GPS. Então, a gente tá dando direcionamento. Ó, vai para direita, anda mais 2, pouquinho vira para esquerda, sobe, desce, a gente tá dando direcionamento. Sim. Agora, quem executa é todo o time do nosso cliente. Né? Então, aí eles são orientados, são treinados, capacitados, a gente está lá fazendo a fiscalização, a auditoria, a gente está lá semanalmente no cliente, mas não adianta estarmos lá semanalmente, Você não dando faz. direcionamento, e você falar assim, não quero saber desse GPS não, ele mandou eu para direita, eu quero ir para esquerda. eu vou dar um exemplo básico que eu sei que vocês fazem. Unha, certo? Não pode ter Não esmalte. pode ter esmalte, cabelo, não pode ter barba. Exato. Quem vai estar ali manipulando esse alimento, né? Exato, Não. nada de adornos, perfume. Perfume, Maquiagem. Maquiagem.
Eu estou dando esse exemplo porque, assim, de fato, se vocês dão uma orientação, eu sei que vocês dão, obviamente, muito mais, né? Estou trazendo só um exemplo prático. Simples. E para as pessoas entenderem que existem coisas a serem ajustadas. Exato. E aí, se esse cliente, né, que você entra, já não tem ali uma habilidade com essas pessoas, delas se engajarem no propósito, né? Quando vocês chegam, fica parecendo só mais uma encheção de saco. Exatamente. Nossa, mas chegou de novo, vai falar de novo. Eu vou falar de novo. É lei. É lei, vou falar quantas vezes for preciso. É lei. E o engajamento, Dri, é interessante a gente falar que ele nunca começa de baixo para cima. Perfeito. Ele começa sempre de cima para baixo. Então, se Perfeito. não houver o engajamento dos líderes, dos donos, dos superiores, não adianta. A equipe base não fica engajada. Então, eles são um reflexo direto dos seus líderes. Isso é fato. Todo cliente que a gente tem qualquer problema de conduta, você pode ter certeza que é um reflexo da conduta que veio de cima. Isso. Não passou a comunicação, também não está fazendo, Não tá fazendo, não está acreditando. Não está acreditando, exatamente. Então tem que vir realmente de cima para baixo, né? Essa consciência, esse engajamento, que aí o restante vai comprar. Vai comprar, E quem naturalmente. e quem não comprar vai sair muito provavelmente toda daquele certeza. lugar, né? Não, vai acabar que não vai fazer sentido mais Exato, aquela Não se pessoa encaixa. estar ali, né? Às vezes Exato. também ela está no lugar que ela não deveria estar. Às exatamente. vezes pode acontecer, né? Ela vai precisar, às vezes, ir para Sim, um outro lugar. Eu acho que quando a gente fala de pessoas, é nesse sentido também. Os líderes terem esse olhar. a pessoa está no lugar onde ela deveria estar, né? Ela está numa função que faz sentido para ela, que ela tem que competência. ela tem competência, Habilidades, forças. forças, exatamente. Talentos. Vocês fizeram também teste de talentos, né? Fizemos. Nesses 3 3 anos de anos. GCOP, que também é um tipo de força. E os clientes de vocês, quando eles executam... Vocês executam treinamento também, né? Sim, muitos. Além de a visita e tudo mais, Sim, vocês estão ali... treinando capacitando. na teoria, na prática, com temas que são básicos dentro da área de manipulação de alimentos. Alguns clientes exigem que precisam e estão maduros para isso. A gente vai aprimorando cada vez mais os treinamentos com as equipes reduzidas, equipe de recebimento, equipe de estoque, equipe de entrega, garçom, bar, praça de restaurante, cafeteria, confeitaria. A gente vai dividindo os setores, né? Tudo baseado no que Tudo aquele baseado no cliente que aquele, precisa. exatamente, no que o setor precisa. E que interessante, né? Não necessariamente precisa ser todo mundo junto. Não. Porque não, a necessidade de quem pega a entrega, de quem faz, é diferente. É diferente. As né? exigências são diferentes. E as exigências vêm da onde? Da vigilância sanitária. Vem de mim mesmo, tô brincando. Vem do Ministério do Trabalho. Isso. Vem do PROCON. Aham. Né? Então, são vários órgãos que Perfeito. regem essas normativas e que a gente segue todos. A gente não trabalha só com o olhar da vigilância ou do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é um mapa para alimentos de origem animal, né? Aham. Mas a gente também trabalha com todos os outros órgãos. Então, a gente literalmente entra com um olhar 360 graus. Né? Então, eu não sou a especialista que vai falar da segurança do trabalho, mas eu vou dar um toque pro meu cliente e falar assim, olha, existe uma necessidade, tem coisa aqui que eu acho bom você chamar o técnico em segurança do trabalho e vocês revisarem isso daqui, né? Tem uma exigência do PROCON, que se eles chegarem aqui, isso tiver dessa forma, vocês podem ser autuados, Gente, né? Então Tá interligado. Nossa, é uma interligação total. Eu sou muito fã, né? Sou suspeita para falar. Agora, você estava falando sobre essa exigência, né, de vários olhares e tudo mais. Eu acho que isso também é uma das competências da Alfid, né? Vocês Sim. têm essa visão 360, só que vocês levam isso também para dentro de casa, né? Sim. Então, hoje vocês estão, inclusive, numa reformulação, vamos dizer assim. Vocês têm o processo Alfid, Temos. do momento que o cliente chega em vocês, né, até os passos que vocês precisam para olhar para tudo isso que você está falando. Exato. Né, para mapa, para todos os órgãos que precisam, vocês têm lá bem definido Delineado. o processo.
E agora vocês estão olhando para dentro da casa da Alfid também Exato. e fazendo uma super reformulação desse processo digital, né? Porque como vocês estão em 5 estados, como vocês falaram, é muita coisa para gerenciar, é muito documento, né? Que são coisas que vocês precisam, inclusive, deixar assinadas e tudo no cliente, porque vocês têm que passar por lá e mostrar que vocês passaram por lá, né? Então, muitos documentos, muitas coisas envolvidas e vocês querem falar um pouquinho mais disso, desse processo? Sim, de como está sendo internamente? Sim, podemos falar, com certeza, Adri. Porque também está sendo uma nova página da Alfid, né? E a gente sentiu a necessidade de ter isso internamente padronizado. Então, da mesma forma que eu padronizo a operação do cliente, a gente está padronizando a operação da Alfid a partir de agora, né? Então, a gente também teve que buscar ajuda. Então, a gente teve que buscar mentorias, a gente teve que buscar empresas que são especializadas em ferramentas que possam vir dar suporte para essa operação ficar otimizada, online, segura, para que a gente não tenha perdas de documentos, para que a gente não tenha desvio de documentos. Então, a gente conseguiu uma empresa que, inclusive, eu falo com muito orgulho deles, que é o Felipe e o Joelmir, da MacZ, e eles estão com a gente já tem mais de 6 meses, e eles estão junto com a gente fazendo essa padronização interna. Então, delineando o que acontece com o nosso consultor quando ele entra, o que ele tem que fazer, quais são os passos que o consultor anda dentro da Alfid, onde está concentrada toda essa nossa documentação, a nossa via de comunicação, porque a nossa comunicação sempre foi o WhatsApp. E o WhatsApp é ótimo, até um certo ponto. Perfeito. Porque quando você tem 13 consultores para conversar, a gente tem mais de 60 grupos no WhatsApp com os nossos clientes. Misericórdia. Mais o grupo de conversa com o consultor, grupos. A conversa se perdia. Sim. Não, Né? Fica difícil de gerenciar tudo Fica isso, difícil né? gerenciar. Então, eu até comentei contigo, né? O quanto eu tô aliviada depois que a gente colocou esse sistema para o Alfid. Eu queria muito que você trouxesse isso. Que a gente trouxe a Microsoft para dentro da Alfid e o quanto eu tô leve. Por quê? Porque eu acordava assim, ó, preciso responder meus consultores. Se alguém mandou uma informação importante, eu tenho que rolar o grupo e não esquecer de responder um a um. Quando a gente trouxe a Microsoft, hoje a gente tem uma comunicação pelo Teams e lá nada se perde. E lá tá bonitinho, divididinho por todos os clientes. Organizado. Tá tudo na sua caixa. Acabou meu ano. Meu ano pode até acabar agora. Agora, este ano Agora meu ano tá pode pronto pra encerrar. se encerrar. Poxa, Poxa! por que não me trouxeram isso antes? Por quê? Porque a gente não estava maduro, porque a não foi no gente não tempo de tinha vocês. robustez para isso, né? Então, realmente, tudo vem acontecendo no nosso tempo. A gente vai acontecendo as coisas e aí a gente vai arrumando a casa conforme vai aparecendo, Vai aparecendo os as desafios. necessidades também. 9 anos atrás, vocês não tinham esses desafios. Imagina. Nem 4 anos Não, atrás. Exatamente. Né? Então, agora o negócio tomou uma proporção de 5 estados, Sim. a gestão que a gente estava fazendo já não estava funcionando, então a gente precisa de outra coisa. Aí vocês foram lá. O que eu acho legal em vocês é que vocês não perdem a oportunidade de melhorar quando vem alguma coisa. Sim. Né? Então, seria ruim para vocês se vocês crescessem, viessem os desafios e continuassem. Ah, não, mas eu vou ficar no que eu já conheço. Exato. Porque é mais confortável. Mais confortável, né? Aí vocês olhar, não, peraí, tá, tem algo, vamos Não, e buscar. foram meses assim, Insanos. Não, insanos. Eu falava, Thalita do céu, eu não vou dar conta. Todos os documentos estavam concentrados na minha mão, da Alfid inteira. Sim. Né? Porque a Tá, ela mesma fala, ela fala assim, Lê, eu nem quero assumir isso. Porque eu sei que você é organizada, você Sim. né, já tava tudo na sua mão, não passa pra minha mão, porque eu vou... Vai dar ruim. Vai dar Cada ruim. um sabe também Onde aperta, né? tá, lógico. E eu acho muito honesto a gente ser honesto. Nesse sentido. Sim, em todos os sentidos, na verdade, né? E aí, tudo ficava concentrado na minha mão. Então, o consultor pedia, Lê, preciso alterar não sei o quê. Lê, preciso do documento X. A Lê, preciso... Agora acabou. Você precisa do documento? Vai lá, gatinho. Tá lá dentro do não sei Na onde. pasta. Acessa lá com o teu login, com a tua senha. Tá lá. Bonitinho pra você. Até o G-Cop tá lá dentro. Até tá tudo lá dentro. Nosso marketing. Tá tudo Viu? lá dentro. Nosso André. Viu? Tá tudo lá. Então, hoje a gente tem essa segurança, né? Legal. Mas foram meses de luta.
Odri, meu medo do crescimento era esse, assim, meu Deus, a Alessandra tá vendo tudo isso lá no futuro e a minha cabeça vendo a bagunça, né? Aham. Porque na minha cabeça vem tudo bagunçado, né? A dela vem organizada, na minha vem tudo bagunçado. Aí a minha preocupação era essa. E quando vieram os meninos da Max Z com essa solução, né? Nossa, que alívio. Alívio. Porque é isso, fez as coisas... Entrarem no Clarear, eixo, clarear, sim. E agora a gente está partindo para um outro passo, que é o passo de 2026, que é estruturar o nosso comercial. Perfeito. Porque a gente precisa, porque hoje a gente tinha uma forma de trabalhar dentro da Alfeed que a gente queria que todo mundo fizesse captação. E a gente entendeu que não é todo mundo que tem perfil para fazer captação. Perfeito. E fazer captação não é simples assim. Não é. A gente que já passou por isso sabe. A gente Não sabe. é simples assim. E não é todo mundo que tem esse perfil de captação. Sim. Né? Então a gente também implantou o CRM através do RD Station para fazer toda essa gestão, né, do comercial, dos clientes. Isso é ótimo. E aí a gente está agora na próxima etapa, né? Que é para 2026. E aí, quando vocês olham, né, para 2026, você trouxe essa questão agora do processo comercial, né? Mas o que vocês estão vendo, assim? O que vocês querem realizar, Nossa. sabe? Ou sonhar, seja para dentro da casa de vocês, seja com o cliente. Olha, eu realmente quero que a gente consolide cada vez mais esse crescimento, né? Porque ele está em curva exponencial, isso é claro, né? Mas eu quero que a gente tenha cada vez mais essa segurança desse padrão desse crescimento, né? Porque não adianta crescer e a gente não dar conta de assumir o crescimento, né? Então, hoje eu olho e vejo que qualquer crescimento que venha daqui para frente, com toda a nossa padronização interna, a gente tem condições de assumir. Principalmente quando a gente vem com o nosso comercial, que é pauta para 2026 e que ele vai acontecer, porque eu já delineei. E eu acho que o objetivo de 2026 é essa, vir mais forte no comercial, trazer novos clientes para a gente estar estruturado para isso. E tranquilas, porque a gente aliviou a pressão das consultoras, né? Sem essa... tirando essa obrigação, necessidade delas. Sim. Então elas focarem na parte técnica do trabalho. Então, a gente sempre pensando em pessoas, né? Então, era uma preocupação que a gente conseguiu livrar. E é esse, agora eu acho que o objetivo é esse. A gente vir forte no comercial, que a gente estruturou para isso. Exato. A gente também vem com uma nova perspectiva do marketing, né? Inclusive, então a nova perspectiva do marketing que vem atrelado a esse comercial, né? Então uma coisa tem que conversar com a outra, né? Não são pontos isolados. Então a ideia é que a gente tenha mais solidez nesse casamento, dessas duas áreas, para 2026, porque internamente a gente já está padronizado. Aí agora a gente precisa padronizar para trazer. Para trazer essa captação. E eu vou falar para vocês trazerem duas mensagens que eu acho que é legal. Uma para o cliente de vocês, que está com vocês, que acompanha vocês há tanto tempo. E deixar uma mensagem também para as consultoras e para os consultores, para eles verem depois. Com certeza. O que vocês querem falar? Bom, para os nossos clientes eu só posso agradecer a confiança, né? Obrigada. Os nossos clientes, que não são poucos, estão conosco a longo prazo e a gente sente muito isso. O cliente que vem para dentro da Alfeed e compra a ideia da Alfeed, ele não abandona, né? Existem altos e baixos, as dificuldades são em todos os tipos de serviço, independente do tamanho, né? Demandas altas, a correria do dia a dia, uma visita de vigilância que não saiu conforme a gente gostaria que fosse, porque colaborador estava de barba no dia da visita. Sabe essas coisas? Mesmo sabendo que não pode. Acontece. Mesmo sendo uma pessoa engajada. Exato. Acontece. E a visita é sempre surpresa, né? Mas eles têm a garantia de que a gente está ali por trás. E do lado, e do outro lado, e na frente. A gente blinda para que esse casamento mesmo, essa junção de forças, seja algo para a vida.
prospera, né? Então, eu só posso mesmo agradecer os nossos clientes, né? Que se não fossem eles, o que seria da Alfeed? Sim. Então, a Alfeed se sustenta e tem vida próspera porque existem pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa responsabilidade e no nosso trabalho ético. Então, acima de tudo, nosso muito obrigada. Nossa, muito obrigada mesmo. Né? E aos as nossos consultores. consultores, né? Porque agora a gente consultores. tem uma equipe também masculina. Temos Chegou os homens em 2026. Os homens em 2025 chegaram 25 nessa turma. nesse time. Eu só tenho também a agradecer e parabenizá-los porque eles só entraram porque quiseram. A oportunidade existiu. Na visita, na entrevista online, que a grande parte foi online, eles aceitaram porque eles viram que ali tem um diferencial. E eu vou dizer para você, eu já te disse, o grande diferencial é a gente cuidar das pessoas. Quando eles viram essa vertente da Alfeed, independente de... Salário é importante? Sim, claro. Mas salário não sustenta. A longo prazo, a longo se tiver prazo, só ele, sim. Ele isolado, ele não sustenta. Tem que vir né? com um combo, né? Tem que vir um combo, um propósito, um cuidado, um zelo. E todos eles falam, verbalizam e colocam isso fortemente na decisão deles de estarem conosco. O quanto a gente faz o negócio acontecer, o quanto a gente cuida deles. É muito bonito né? acompanhar. Para vocês terem uma ideia, a gente tem consultores que nem tiveram contato fisicamente comigo e com a Thalita. Sim, só online. Só online. Né? Sim. E estão lá representando e levando o nome da Alfeed com maestria. Para outras cidades, com certeza, gente, é muito lindo. Parabéns para vocês duas, tá? E para todo o time Alfeed, para todos os clientes da Alfeed, Alfeeders, Alfeeders. Tá? Que é Alfeeders. É muito gostoso acompanhar vocês, porque o meu trabalho, ele só tem sentido e só dá certo porque vocês e os consultores estão abertos, né, e disponíveis para chegar e fazer acontecer. Senão eu ia encontrar uma muralha. Mas o que eu encontro é um jardim todo aberto para a gente florescer juntos, entendeu? Então, obrigada por terem topado. A gente que agradece. Nossa, muita alegria desse podcast, nós estarmos juntas fisicamente, né? Porque a gente está sempre juntas, toda semana a gente está falando uma coisa ou outra, a gente está sempre em reunião também. Então, assim, pelo menos 2 vezes por mês, né? A gente tá em reunião. Sim. Então, meu coração tem muita gratidão pela confiança que vocês têm no meu trabalho há tanto tempo. Vida longa para a Alfeed. A nós. Estarei sempre ao lado de vocês para o que vocês precisarem. E quem estiver escutando a gente, por favor, segue a Alfeed no Instagram. Alfeed Consultoria. Isso, muito bem. Segue elas no Instagram também. E eu queria agradecer você que ficou até aqui com a gente, escutou um pouquinho dessa história linda dessas 2 mulheres empreendedoras. E fazer aquela chamadinha, né, para você poder curtir, comentar, compartilhar. Se você gostou desse assunto, esse papo, chegar em mais mulheres, em mais pessoas, para nossa comunidade poder aí tocar o coração de outras pessoas que às vezes estão precisando escutar exatamente o que vocês trouxeram. Sim. Obrigada. Obrigada a você, Dri. Que sorte é nossa ter você e que todo mundo possa ter pelo menos um pouquinho pelo podcast. É verdade. Obrigada. Obrigada. Um beijo no coração.